Tá bom? Então vamos lá para mais um 1818. Samuel, quem é você? Eu sou o Samuel, pô. Bom, eu sou psicólogo, assim, há 25 anos. Em 88, eu me formei em teologia, né? Em teologia na área protestante, vamos falar assim, né? Eu era presbiteriano, então aí já dá para dizer, assim, um pouco da minha trajetória, né? Tá. Eu sou da terceira geração de família de evangélicos, né? Então, o meu avô era, os meus pais eram, e eu também. Eu diria que eu também fui, né, muito envolvido com a igreja protestante. Aí depois a gente, na nossa conversa, contar um pouquinho como é que foi isso, Claro, né? claro. E depois eu me formei em psicologia em 98, 10 anos depois. E desde então venho aí fazendo a minha caminhada dentro da minha profissão, que não consigo e não é possível, né? Segundo a minha compreensão, e você vai entender por quê, não dá muito para distanciar da questão espiritual, né? Inclusive hoje, eu não sei se você sabe, tem uma linha da psicologia que trabalha muito essa questão espiritual. É bem interessante, é uma linha interessante. Não é a minha abordagem, não é o jeito que eu trabalho, mas é bem legal. Depois que vocês, né, me convidaram para vir para fazer esse programa, eu andei refletindo sobre um monte de coisas, né? E eu me dei conta, Marcelo, Hum. que eu nasci um ano depois do golpe militar. Aí, algumas pessoas podem perguntar, o que isso tem a ver, né? Cara, depois eu vim refletindo o quanto que isso, né, impactou na minha vida, porque a minha formação dos meus pais, né, foi muito em cima também do regime militar. A igreja a qual eu pertencia, ela não tinha um embate com o militarismo, ela meio que acompanhava, né? Aquela tendência. Isso. E, na minha reflexão, depois foi muito interessante esse convite, rendeu muito pensamento. Depois dessa reflexão que eu fiz, eu percebi o quanto que essa minha caminhada naquela época, ela obedecia, a palavra é essa, não só ao regime, mas assim, ao regime militar e tudo mais, porque isso, a própria igreja, né, ela também fomentava, ela também estimulava isso. Eu sou de uma família muito pobre, muito pobre. E eu falando, até me lembro de algumas coisas, por exemplo, e aí vem a coisa do regime, né? É, eu sou, eu acho que eu sou um pouquinho mais velho que você. Na minha época, não sei se a sua época era assim, quem não tinha condições de comprar material, o governo dava, né? E todo o material que você ganhava vinha com o emblema, com o brasão da República. Na capa, na contracapa, o hino nacional e o hino da bandeira. Isso é uma coisa assim que grava muito na minha mente, né? Então, por que falando tudo isso? Porque, de certa forma, na minha perspectiva, isso impactou também na minha formação, na época, religiosa, né? O meu pai, ele não foi, naquela época, ele era bastante envolvido com a política, até ele perder alguns amigos. Eles simplesmente desapareceram e aí ele abandonou isso. E, e é engraçado que assim, isso era um silêncio na minha casa. Nunca nós discutimos nada sobre isso, né? E dentro da igreja também não se falava, mas, vamos dizer assim, rezava aquela cartilha,
né? Mas isso é engraçado, que isso eu só pude perceber nessa reflexão, rapaz. É uma ligação que eu nunca tinha feito, mas foi muito, eu digo a você, foi muito importante. Explicou uma série de comportamentos, inclusive, psicólogo é fogo, né? É. Uma série de comportamentos que eu vim tendo ao longo da vida, o que eu não tinha percebido.